Deem graças ao Senhor, clame pelo seu nome, divulguem entre as nações o que ele tem feito. Cantem para ele, louvem-no. Contem todos os seus atos maravilhosos. Gloriem-se no seu santo nome. Alegre-se o coração dos que buscam ao Senhor. 1 Crônicas 16, do 8 ao 10. Você já deu graças ao Senhor hoje? Pois Deus nos convida todos os dias, todos os momentos a louvá-lo. Jesus convida você, não só a lembrar das suas maravilhas, mas contar para que o seu reino seja conhecido. Glórias a Deus. Sejam bem-vindos e a paz do Senhor Jesus. Agradecemos a sua presença e juntos vamos louvar a Deus e ouvir um lindo testemunho que edificará a nossa fé. E não fique só para você, mas convide amigos e parentes. Acesse o YouTube Rede Brasil Oficial. Isso mesmo. Se inscreva, curte, comente e compartilha. A paz do Senhor, irmã Alice Maria. A paz do Senhor, irmão Ene. Seja muito bem-vinda ao nosso programa. É uma alegria recebê-la. Amém. Estou muito grata a Deus. Muito feliz por essa oportunidade de testemunhar os feitos do Senhor em minha vida. Alice Maria da Silva de Paula nasceu em 17 de abril de 2005. Filha de Maria José da Silva e Claudemir Luiz Rodrigues de Paula. Tem 3 irmãs, Beatriz, Ingrid e Eduarda. Amém. E vamos começar? Vamos. Para isso, a nossa produção separou aqui alguns LPs que vão guiar a nossa conversa. E eu já vou chamar aqui o primeiro LP, Vamos ok? lá. Pode rodar. Memórias de infância. Vamos começar a nossa conversa falando um pouco sobre a sua infância, irmã Alice, que é fruto de uma promessa de Deus, nascida e criada em um lar cristão. Que privilégio, não é isso? Irmão Ene, para mim foi um grande privilégio ter esta oportunidade a qual o Senhor me deu de já nascer em um lar evangélico, de ter uma base sólida na minha família para viver nos caminhos do Senhor. Eu sou muito grata a Deus e também a minha mãe por me guiar por esses caminhos. Que bênção. Porque eu acho tão importante a gente criar. A Bíblia diz, né? Ensina a criança no caminho que deve andar. Verdade. E hoje em dia eu digo que eu devo à minha mãe também isso, quem eu sou hoje. Glória Porque o Senhor, Ele é fiel e bota na vida da gente pessoas que nos levem até o caminho da promessa. É verdade. E para mim foi um grande privilégio, né? Participar do COI. Eu sempre participei ali do COI Pedacinho do Céu, na congregação de Vila Nova. E naquele tempo, eu me lembro que as tias do COI, elas sempre queriam que eu solasse os hinos, maestrasse. Aí eu me escondia, eu dizia assim, eu não vou, não, deixa eu aqui. Teve algumas festividades que eu maestrava, mas eu maestrava querendo me esconder, sabe? Não queria, Um temor muito grande, não né? queria que ninguém me visse, eu tinha aquela vergonha. E também eu me lembro que minhas irmãs e também a minha mãe, elas me contaram que antes de eu nascer, minha mãe tem 3 filhas que são mais velhas do que eu. Elas eram da união de adolescentes ainda, a mais velha tinha 16 anos. E minha tia, junto com a irmã, elas iam para minha casa e faziam um culto doméstico lá. E teve um dia que a minha tia, ela foi acompanhada com a irmã. E Deus usou a irmã para minha mãe e disse a ela que minha mãe teria uma filha que louvaria o nome do Senhor. Glória a Deus. E cantaria. E depois de um tempo, minha mãe já tinha 3 filhas. Depois de um tempo, minha mãe engravidou. Mas aí ela perdeu o bebê. E sem saber se era menino ou menina. Mas aí depois de um tempo ela perdeu o bebê. E logo após, minha mãe engravidou de mim, né? E hoje eu vivo a bondade de Deus. Olha aí. Vivo as promessas de Deus, tanto na vida da minha mãe quanto na minha vida. Glória a Deus. E assim, né? O Senhor escolhe desde o ventre, os planos dele são perfeitos. E você iniciou ali louvando no COI, né? Participando do COI, no coro infantil. E a gente tem uma foto aqui desse momento. Vamos ver? Oh, meu Olha, Deus. ela pequenininha. Que linda. Olha, É a mesma carinha de hoje, não é, Alice? né? Olha eu no E COI, aí? tão Olha, com a pequenininha. fardinha. Olha aí, ó, desde criança, glória a Deus. Bíblia na mão.
Eu participava muito de entradas também da festividade. Ah, que bênção. Olha. Foi perdendo a timidez assim, né? É. Trabalhando para o Senhor. Olha aí, que bênção, né? E eu fico muito feliz porque eu tenho visto, né, quantas coisas lindas Deus tem feito e a forma que Ele chama, né? Ó, sua mãe já tinha suas irmãs. Quando Deus se utilizou de um vaso, disse assim, vai vir outra ainda. E essa tem um chamado diferente, né? Aí você cresceu ali, tímida, mas sempre louvando ao Senhor, sempre participando, não deixava de cantar mesmo na timidez, não é isso? É isso, eu participava, né, do COI e ali eu nunca quis participar de solo, nunca queria participar de maestrar os hinos, mas eu cantava ali no meu cantinho, mas em casa eu cantava, eu ensaiava e eu gostava tanto daquilo. Até eu me lembro que um dia, na minha despedida do COI, eu tinha planejado tudo em cantar dentro da secretaria da igreja, para o pessoal só ouvir a minha voz. Mas não deu certo, né? Eu tive que enfrentar e tive que cantar. Mas também as formas que o Senhor vai trabalhando em nós, vai tirando esse receio. E eu quero já conhecer mais da sua história, né, desse testemunho abençoado, e já vamos chamar o próximo LP. Pode rodar. Minha juventude. Depois de uma infância abençoada no círculo de oração infantil, chegou o momento de integrar na União de Adolescentes, onde você pode obter muitas experiências marcantes também, né? Pode contar pra gente. Posso sim. Eu lembro que eu entrei na União de Adolescentes ainda com 11 anos. Eu já ia fazer 12, já no finalzinho do ano, dos 11 anos, eu entrei na União de Adolescentes. E ali eu me lembro que no ensaio tinha uma irmã também que ajudava a União de Adolescentes. E ali ela disse assim, Alice, você vai solar um hino. Quando eu me encontrei naquela posição, eu disse, meu Deus, eu não quero. Eu sou muito tímida, não vai dar para mim. E a partir dali, ela me deu um hino para solar na União de Adolescentes. E foi a primeira vez que eu solei um hino na minha congregação. Foi nesse dia, foi no dia de domingo. Eu estava muito nervosa, meus lábios tremiam. Mas eu fui. E sobre a minha juventude, na minha adolescência, eu sempre passei na casa do Senhor. Eu sempre gostei muito de trabalhar na obra de Deus, de fazer tudo, de tudo absolutamente. Sempre envolvida, tudo, né? Até de limpar a igreja, trabalhos. a participar dos cultos, de recepção. Eu sempre gostei muito de participar. E é de bênçãos para a glória de Deus. E nós temos algumas fotos também desses momentos marcantes na sua vida. Vamos olhar aqui para a tela. E aí, onde foi esse? Essa foi a nossa festividade do Grupo Jovem. Grupo Jovem, da juventude já. Isso. Que coisa linda, conjunto abençoado, né? É verdade. Que bênção. Deus, Ele é fiel e Ele sabe como conduzir a nossa história. É verdade. E com quantos anos você começou a louvar na casa do Senhor? A partir desse dia que eu solei esse hino, eu comecei a receber oportunidade na minha congregação. Uns 12 aninhos? Sim, uns 12 aninhos eu comecei a receber oportunidade na minha congregação. E ainda muito tímida, eu lembro que tinha um obreiro que sempre dizia assim, não, vamos dar oportunidade à Alice, eu gosto muito de ouvir ela cantando. E eu ficava ali meio assim, mas eu ia, porque no meu íntimo com Deus, eu amava fazer aquilo. Mas na frente das pessoas eu tinha medo, eu tinha muita vergonha. E ali eu comecei a receber oportunidades na congregação. Também me lembro que o presbítero, que era da nossa congregação, ele também gostava muito de me dar oportunidades. E ali, até hoje, o Senhor Glória a Deus. tem abençoado. Eu acho que essa questão do medo, não sei se você vai concordar comigo, é medo do que vão dizer, do que vão pensar. Será que vão gostar? Vão achar minha voz bonita, né? E até a dúvida também na questão do chamado de Deus, né? Um chamado tão precioso. Mas o Senhor, Ele sabe trabalhar. É verdade. E Ele foi trabalhando na sua vida. E tem um versículo ali de João que eu amo, que diz assim, no amor não há medo. Antes o perfeito amor lança fora todo medo. E assim como o Senhor, já que o Senhor tirou esse medo do seu coração, eu já estou ansiosa para ouvir essa voz linda que o Senhor te deu. E as pessoas de casa também, abra o seu coração e vamos louvar o nosso Deus. Vamos cantar? Amém. Vamos cantar. Aleluia! Glória a Deus. Vamos adorar o nosso Deus.
Eu tenho estado contra a parede, buscando uma saída, uma solução, clamando e orando por tua intervenção. Quando tu queres, falas de uma vez, em outras com teu silêncio eu deparei. Mas que interessante tua forma de responder. Mas eu aprendi que tudo que acontece, tu sabes, pra tudo tem uma razão. E que ao final será muito melhor o que virá. É tudo parte de um propósito. O teu amor me guardará. Sempre estivesse aqui, tua palavra não falhou e nunca me deixou. Descanso minha confiança em ti. Glória a Deus. Aleluia. Que canção linda. Glórias a Jesus. Descansar nossa confiança em Deus, né? É verdade. Eu costumo sempre falar que o trabalho do crente é esse. É adorar, é descansar e esperar no Senhor. E às vezes o Senhor nos leva por caminhos difíceis para nos ensinar justamente a aprender essa espera, né? É verdade. A entender essa espera. No momento a gente não entende, mas lá na frente a gente compreende que tudo tem uma razão, como você cantou tão lindamente. Glórias a Jesus. E vamos já para o próximo LP. Agendas. Como começou a receber convites para louvar ao Senhor? Durante esse período que eu comecei a louvar na minha congregação, muitos irmãos de outras congregações da minha área também me convidavam para louvar. E durante este período, haviam dirigentes de outros órgãos e de outras áreas que também estavam presentes. E ali foi surgindo os convites. As pessoas me viam cantando dentro da minha área e a partir dali pediam o meu contato, sempre pedia, falava, entrava em contato comigo para que eu pudesse louvar em outras congregações e até em outras áreas também. Sim. E eu me lembro que nas primeiras agendas que eu fui atender, como eu era muito tímida, eu cantava assim, sabe? Mas teve um dia que, após esse dia que eu louvei ao Senhor na União de Adolescentes, no primeiro dia que eu solei, eu senti algo diferente de Deus. Eu senti que o meu lugar era ali, que onde Deus me queria era ali. A convicção do chamado, né? E ali, quando eu comecei a receber os convites, eu fiz uma oração ao Senhor. E eu disse assim: Deus, o Senhor sabe que eu sou tímida. O Senhor sabe que eu tenho tanta vergonha de estar ali na frente. Mas o Senhor sabe que é aquilo que eu tanto amo. Eu me sinto bem estando ali, falando do amor de Deus para outras pessoas. E ao mesmo tempo, agradecendo a Deus através do meu louvor, ministrando o meu amor por Ele, através do que Ele me emprestou. Sim. Porque o que eu tenho é dele. Glória a Deus. E eu fiz uma oração sincera a Deus e eu disse ao Senhor: se esse chamado for na minha vida, que o Senhor tire de mim essa timidez. Eu achava lindo as pessoas cantando e levantavam as mãos para adorar. E eu tinha vergonha até de fazer isso. Mas quando eu fiz essa oração ao Senhor, eu pedi a Ele ousadia, pedi a Ele unção, para que eu pudesse me desprender daquela timidez. Porque se aquele caminho fosse realmente o que Ele tivesse para a minha vida, que Ele realmente confirmasse, tirando de mim a timidez e o nervosismo. E Ele honrou, né? Porque Ele sabe o seu desejo de fazer as coisas para Ele com excelência, para que verdadeiramente o nome dEle seja glorificado. E nós temos aqui alguns vídeos, né? Um tour seu aí por essas agendas. Vamos ver?
Oh, Glória a Que coisa linda! E como foi participar desses eventos aí abençoados? Eu me sinto tão privilegiada por participar disso, porque além da gente estar ali na frente, ministrando às pessoas, o Senhor, Ele também ministra bênção sobre nossas vidas. É O verdade. Senhor, Ele nos concede tantas coisas boas enquanto a gente está louvando, principalmente a presença dEle. Bate primeiro aqui, É para verdade. depois ir adiante, não é isso? É verdade. Que coisa linda. E ali teve congressos, né? Que você Sim. participou. Ali é o círculo de oração. Como é para você Também. participar desses congressos, círculos de oração? Eu gosto muito. Eu amo quando tem evento na área sobre os jovens, quando tem pré-congresso, simpósio de doutrinas. É tão bom a gente estar envolvido, ministrando a palavra de Deus, adorando, sentindo a presença dEle. E em comunhão, né? Com o povo Verdade. dele. Não tem coisa melhor. E E eu vi aqui que você também recebeu convites para estar aqui na Rede Brasil. isso Como foi que surgiu esse convite, né? O primeiro, assim, porque dá aquele impacto no coração. é verdade. Eu me lembro que há uns anos atrás, o Senhor fez uma promessa para mim. E Ele disse a mim assim: Alice, eu vou realizar todos os teus sonhos. Aí eu pensando, eu disse: meu Deus. quais É algo são os muito sonhos? sério, né? Todos os sonhos. Todos os sonhos. E ali eu pensei: meu Deus, qual é o sonho que o Senhor vai realizar? Tem algo tão específico que o Senhor vai fazer na minha vida? E também, juntamente com essa promessa, o Senhor me falava que ia me dar um presente muito especial. E durante o tempo que foi passando, eu me lembro que eu orava muito por esta promessa que o Senhor me fez. Porque eu queria saber quais eram os sonhos que Ele iriam cumprir. Qual dos seriam os primeiros. E ali o Senhor colocou no meu coração o desejo de louvar aqui na Rede Brasil, no programa Deus Fala o Coração. E eu dizia: Senhor, mas por que só esse programa? Por que esse? Tem o altar de Deus, tem um culto no lar. Mas por que o meu coração chama por esse programa de primeira? E ali eu passei muito tempo orando ao Senhor. Eu via muitas pessoas vindo, também conhecidos meus vinham. E eu continuava orando a Deus e perguntando. Vocês parecem distante, né? É verdade. E eu fiz uma pergunta ao Senhor sobre por que desse sonho. Por que eu poderia chamar isso de sonho? E ali o Senhor disse a mim que isso era um sonho que Ele tinha me dado. Porque eu não conseguia contar para ninguém esse sonho. Porque para mim, se eu contasse para alguém, seria como se eu estivesse pedindo para estar aqui. E o Senhor disse a mim: eu te dei esse sonho e você não consegue contar para ninguém, porque eu vou realizar. Vai ser realizado por mim, não pelos homens. Eu vou te levar até aquele lugar. E quando eu lembro que eu passei um período muito difícil. Eu acredito que foi no ano de 2020, 2021, onde no começo do ano eu participei de um encontro de jovens em outra área. E ali Deus usou um irmão para mim e disse assim: eu estou te afastando de todos os teus amigos, porque a tua adoração é exclusivamente minha. E é por isso que eu te afastei de tanta gente. Por isso que eu te tirei de tantos lugares que tu não deveria estar. E aquilo dali, sabe, penetrou no meu coração de uma forma. E eu dizia: Senhor, por que eu tenho que estar sozinha? Por que os meus amigos não podem estar comigo? Por que eu tenho que sair de ambientes quais não te agradam? E durante o decorrer do ano, o Senhor me separou de amizades, tirou de mim coisas que não agradavam a Ele, me colocou em um lugar, uma posição que eu nunca imaginei estar. Mas eu costumo dizer que para viver as promessas de Deus, a gente precisa sair da zona de conforto. Precisa ser preparado. Deus prepara o sonhador, verdade. né? Ele dá o sonho, mas Ele prepara o sonhador. É verdade. E ali eu ficava interrogando ao Senhor: por quê? Por quê? E eu fazia tantas interrogações a Deus. Sim. E eu lembro que no finalzinho do ano, acredito que em setembro, no final do mês de setembro, eu estava em casa e eu estava tão triste. Eu estava me sentindo tão só. Estava vendo as promessas de Deus tão longe da minha vida. E naquele momento, eu me lembrei de uma promessa que Deus tinha me feito. E Ele disse assim: muitas vezes você vai para a escola, nesse tempo eu estudava ainda,
E você vai sozinha dentro do ônibus, com a cabeça encostada na janela. E dizia assim: Senhor, por que o Senhor cumpre as promessas na vida dos meus amigos? E na minha vida parece tão distante. E naquele momento eu disse: Senhor, o Senhor está falando comigo? Aí ele também falou assim: em vezes que você está deitada na sua cama, olhando para o teto e pensando, está tão distante de tudo acontecer, por que as promessas não se cumprem na minha vida? Naquele momento eu disse assim: Senhor, se é o Senhor que está falando isso para mim, que o Senhor me chame pelo meu nome, porque eu preciso saber se essa palavra é para mim. E quando eu disse isso, o irmão que estava pregando, né, Deus através dele, disse assim: não é, Alice, não é assim que acontece. E naquele momento eu não acreditei. E eu disse: Senhor, será que é verdade mesmo? Ele nos sonda e nos conhece, né? É verdade. E ali eu fui desafiadora. Eu disse: se for isso mesmo, me chame de novo. E ali ele me chamou novamente. E foi nesse dia que o Senhor disse a mim que cumpriria todos os sonhos, Glória a todos Deus. os meus sonhos. Aí quando chegou o momento da a ligação, eu não sei se foi ligação, se Sim. foi mensagem. E, bom, nesse dia eu estava em casa, né? Eu acordei toda assim. Aí eu fui guardar os pratos e eu estava lá guardando os pratos. Aí veio na minha mente assim: como tu agradeceria se tu tivesse no programa Deus Fala Coração? Olha o Espírito Santo movimentando as águas. Aí eu comecei a enxugar os pratos, né? Aí eu ficava assim: Santa todos com a paz do Senhor, estou muito grata a Deus por estar aqui. E aí eu ia fazendo. Mas, ser humano, né? Eu repreendi e disse: isso é coisa da minha cabeça. Para com isso, Alice, isso não vai acontecer. Era o Espírito Santo te treinando. É. E quando isso foi na sexta-feira pela manhã, e quando foi à noite que eu me deitei, eu encostei a cabeça assim na parede e eu disse: Senhor, mais um dia que eu estou me sentindo desse jeito. E ali eu pedi ajuda a Deus. Quando eu peguei o celular, aí chegou uma mensagem do meu coordenador. E ele dizia assim: Pai do Senhor, irmã Alice, a senhora pode louvar no programa Deus Fala Coração? Oh, glória! Naquele momento, eu saí do quarto e disse: Maninha! Aí, mãe, o que aconteceu, menina? Aí eu disse: eu vou pro programa Deus Fala Coração. E nesse dia, eu pude dizer que Deus realizou o meu sonho. Glória a Deus. O sonho que Ele tinha colocado na minha vida. E nós temos um vídeo aqui, você louvando na Rede Brasil. Vamos ver? Apesar das desilusões, eu te chamei, eu te chamei. Deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Glória a Deus. Bênção! E é uma emoção sempre, né? Chegar aqui no altar de É Deus. Ali foi no verdade. altar de Deus, né? Foi no altar de Deus. E nós temos uma foto sua também, num programa muito especial aqui, que é o Espaço Jovem. Cadê essa foto? Olha aí! Foi a primeira coisa- vez que eu vim aqui na Rede Brasil. Foi? Foi. Ai, é tão bom, né? Eu participei Verdade. já tive o privilégio também de participar. E é uma bênção, né? Então, Verdade. vamos louvar. Vamos louvar. Vamos louvar, exaltar o nome do nosso Deus. Glória a porque Deus. Ele está aqui, em nosso meio, e Ele é digno de ser adorado. Glória a Deus. Ele é o Deus que faz, e quando Ele faz, ninguém desfaz. Aleluia! Glória a Deus. Eu não te trouxe até aqui para morrer. Será que você se esqueceu? Eu penso mais alto que você, e o meu caminho é maior que o seu. Então levante a cabeça e volte a projetar. Não risque nada no papel, porque eu sou fiel para realizar. Quem começou a boa obra é fiel para terminar. No seu tempo e na sua
sua palavra não vai passar, porque mais fiel que ele nunca houve e não haverá. Escute, o homem te prometeu e depois se arrependeu, mas fiel é Deus, fiel é Deus. O homem disse que ia te ajudar e depois foi embora, mas fiel é Deus, fiel é Deus, porque ele não falha e não tarda, mas sempre chega na hora exata. Ele não mente, nem se arrepende, mas ele zela por sua palavra. Então prepara o teu coração para ver Deus completar essa linda obra que ele começou na sua vida. E você vai cantar, e você também vai dizer assim: quem começou a boa obra é fiel para terminar. No seu tempo e na sua hora ele tudo cumprirá. Passe os céus e passe a terra, sua palavra nunca vai passar, porque mais fiel que ele nunca houve e não haverá. Mais fiel que o meu e o teu Deus nunca houve e jamais haverá. Aleluia! Mais fiel que o nosso Deus Aleluia. nunca houve e não haverá. Você entendeu o recado do céu para você? Glória a Você é Deus. daquelas pessoas que gosta de escrever os seus sonhos no papel, não rasgue nenhum, porque Deus vê tudo. E Ele disse nessa tarde, né? Verdade. Não risque nada do papel, porque sou fiel para realizar. Glória a Quem Deus. começou a boa obra é fiel para completá-la. Fica firme. Aleluia. E vamos para o próximo LP. Pode rodar. Vivendo milagres no louvor. Enquanto louvamos a Deus, Ele vai fazendo milagres, Ele vai operando maravilhas. E teve um milagre que lhe marcou profundamente. Pode Verdade. contar pra gente esse testemunho? Eu acredito que no ano de 2023 eu passava por um momento muito difícil na voz. Estava muito enferma da garganta e algo que me ataca muito. E durante esse período que eu estava doente, o Senhor estava em silêncio comigo. Já fazia um bom tempo. Sim. E ali eu disse: Senhor, o que está acontecendo? Até quando vai ficar assim? E ali, quando o Senhor falou comigo, Ele disse a mim assim: não vai parar. Não vai parar de louvar. Porque vai vir coisas que eu vou fazer um milagre. Que eu vou trazer cura. Não vai ser só até ali. E naquele momento eu pensei: o que será que vai vir por aí? O que será que está a caminho? Depois passou um período, eu fiquei bem. E uma quarta-feira eu cheguei do culto e fui jantar. E ali eu jantei. E quando eu terminei de jantar, eu comecei a sentir uma dor muito forte na garganta. Eu tinha passado o dia normal. Só estava com a garganta seca e ficava... E quando eu terminei de jantar, eu senti algo incomodando muito na minha garganta. E eu disse: Senhor, o que é isso? Misericórdia, eu vou dormir. E ali eu me deitei e ficava muito incomodada. Eu sentia a minha garganta fechando, eu não conseguia engolir a saliva, porque doía muito. E ali eu levantava muitas vezes, ia tomar água, e nada adiantava. Não disse para ninguém que isso estava acontecendo.
Aí eu fui na geladeira, peguei um pedacinho de gelo, coloquei na minha garganta e dormi. No outro dia, eu me levantei desesperada. Eu não conseguia respirar direito. Eu não conseguia engolir a minha própria saliva. Eu não conseguia. Fechou tudo, né? Fechou tudo. E ali, quando eu me levantei, que eu fui falar, a minha voz não saía. Quando eu me deparei com aquela situação, eu disse, meu Deus, o que é isso? Como assim? O que está acontecendo? Eu me levantei rapidamente e liguei para minha mãe, que ela estava no trabalho. E eu falando, não saía nada. Quando ela escutou, ela realmente aconteceu alguma coisa. E ali eu tinha comido um alimento suíno que eu não sabia que eu tinha alergia àquilo. E no outro dia, quando eu acordei e percebi aquela situação, eu olhei assim e disse, Senhor, eu batalhei tanto para sair daquela timidez, para fazer a Tua obra com tanto amor. E vai acabar aqui. A minha voz foi embora assim. O que será que aconteceu? Eu passei um tempo fazendo tratamento com remédios muito fortes para poder cicatrizar a garganta, porque realmente alergia é algo muito sério. E foi um livramento de Deus também de morte, né? Porque Verdade. tem casos que fecha tudo e... Pois é. E no outro dia, quando eu pude tomar um remédio, me senti um pouco bem, foi que caiu a minha ficha. Eu disse, Senhor, que grande livramento o Senhor me deu. Que milagre o Senhor fez na minha vida. Verdade. Porque muitos que acontecem esse caso de alergia, principalmente, né, uma alergia interna, muitas vezes não tem mais solução. Não, é verdade. Não resistem, né? É A verdade. gente tem visto muitos casos. E ali eu deitei e dormi. E acordei porque o Senhor me sustentou. Glória a Deus. E eu só pude agradecer a Deus por aquele milagre que Ele fez. E quando isso aconteceu, passou um tempo, eu passei muitos dias assim, acredito que quase 1 mês e meio, enferma, porque realmente tragou a minha garganta de uma forma e eu passei muito tempo sem cantar. Aquilo ali me adoeceu. E o cantor, quando ele adoece, né? Que ele perde seu instrumento, a gente acaba meio que adoecendo psicologicamente também, né? Vem muitos questionamentos, muitas dúvidas, medo. É verdade. Né? Mas o Senhor, Ele tem te sustentado, que coisa linda. E outro milagre também que o Senhor operou na sua vida foi o batismo com o Espírito Santo. Isso mesmo. E como foi esse momento? Porque esse, sem dúvida, é um dos mais esperados, né? Por todos nós que servimos a Cristo. Nós temos uma foto também, vamos ver? Eita, glória, que coisa linda. Olha aí. A gente sente a presença de Deus só de olhar a foto, né? Então, como é recordar esse momento? Esse dia foi o dia mais importante da minha vida. Glória a Deus. Eu lembro que eu passei muito tempo buscando o batismo com o Espírito Santo. Foram mais de 5 anos. E ali eu via também, né, muitos cantores que eram batizados. E para mim, eu sentia um vazio dentro de mim. Eu não me sentia completa. Tinha essa necessidade muito grande, né? Para mim, Desse revestimento. a obra de Deus, ela não estava completa em minha vida sem o batismo. E ali eu passei mais de 5 anos buscando o batismo com o Espírito Santo. E eu lembro que durante esse período eu tive um sonho. E o Senhor me disse assim, eu estava dentro de um micro-ônibus. E ali o cobrador chegou em mim e disse assim, sabe por que você não foi batizada com o Espírito Santo ainda? Porque você precisa amar mais. E quando eu acordei, eu Muito forte essa disse, palavra. meu Deus, o que está acontecendo? Como assim? O que falta em mim? Se for eu, me ajude a melhorar. Mude o meu eu. Mas eu não quero ficar sem esse presente. E ali os anos foram se passando. O Senhor modificou muitas coisas na minha vida. Ambientes, amizades.
pessoas, Perdão. perdão. Porque eu acredito que a gente entende mais sobre o amor quando a gente entende sobre o perdão, né? Eu acredito que todos nós, né, que temos esse talento que o Senhor nos emprestou, como você bem disse no início, nós passamos por essas etapas, né? São etapas, são fases da vida e elas vão aumentando, né? E os níveis vão ficando cada vez mais difíceis, é ou não é? Verdade. E o segredo é sempre a perseverança, né? Então me tocou muito quando você falou aprender a amar mais. Eu digo, opa. Então tem uma questão de perdão, às vezes, que pode passar até despercebido, né? E a gente acaba perdendo as bênçãos, o tempo, a gente acaba adiando, né? E aí o Senhor foi trabalhando. O Senhor foi trabalhando e ali eu me encontrei em uma posição que eu percebia que eu trabalhava com todo mundo da igreja. Lá na minha congregação, todo mundo é unido, a gente trabalha muito junto. E eu disse assim, o Senhor disse que eu precisava amar mais. Talvez hoje eu não sei o porquê disso. Talvez hoje eu não sei se eu preciso perdoar alguém lá na frente, se algo acontecer. Eu não sei se vai acontecer coisas que eu precise amar quando alguém me frustrar. Isso. E ali o tempo foi passando. O Senhor foi me moldando, foi me colocando em lugares e ao mesmo tempo tirando de lugares. Mudou pessoas em minha vida. E quando chegou nesse ano, no simpósio, que foi em março, no primeiro dia, eu já... Tem vezes que a nossa esperança acaba, né? Que a gente diz assim, eu não vou não. Muitas vezes eu já fiz isso. O irmão chamava lá pra frente, aí tinha dias que eu dizia, eu vou todos os dias desse congresso. Todos os dias que chamar pra lá pra frente, eu vou. Mas chegava a congressos, encontros que eu dizia, eu não vou não. Se o Senhor tiver me batizar, vai ser no tempo dele. Mas eu não quero chegar ali na frente sem vontade. Às vezes a gente se esforçava tanto e aquilo me frustrava. Eu dizia, Senhor, se eu não me ver aqui, sempre que eu chegava ali na frente, uma multidão, e eu ali só conversando com Deus, ele dizia, Senhor, eu tô aqui de novo. Por favor, olha pra mim, eu tô aqui. E o tempo foi passando, e quando foi nesse ano, no simpósio, no primeiro dia, aí o escalado disse assim, tem pessoas que colocam limites em Deus. Durante o tempo que eu passei esperando o batismo com o Espírito Santo e indo lá para frente, o meu batismo não seria ali. Disse, deve ser em outro lugar, porque eu vou tanto e nada acontece. Sim. Então Deus não vai me batizar ali na frente, não. Eu dizia mesmo assim. E quando o escalado disse isso, você bota limites em Deus. Você diz assim, Deus, é só até aqui e não mais adiante. E quando eu escutei aquela palavra, na hora veio na minha mente. Eu disse que Deus não iria me batizar aqui na frente. Eu disse que não seria. A gente aqui. quer estabelecer, né? É verdade. A vontade de Deus. A gente quer Que pensar ousadia, por né? Ele. E eu disse Mas não. Ele entende nossas fraquezas. Eu disse não vai ser ali na frente não. Quando o irmão falou isso, parecia que em mim tinha sido despertado o que eu tinha feito. O que eu disse que não seria ali naquele momento. Sim. Que não seria naquele lugar. E depois desse dia, eu fiquei com tanta convicção, porque eu disse, Senhor, a partir daquele dia, do primeiro dia do simpósio, de 5 dias, eu disse, Senhor, não se sinta limitado por mim. Faça a sua vontade, mas saiba que eu quero. Faça a sua vontade. Se o que o Senhor fizer, eu vou amar. Mas olha eu aqui, eu quero tanto o batismo. E ali os dias se passaram e eu fui lá pra frente. Chegou a terça-feira, que foi o encerramento do simpósio. E ali Deus usava o escalado e dizia assim, o avivamento começou hoje na área 37, que é a área que eu faço parte. Sim. E ali eu disse, é hoje que vai ser. Aquela palavra foi ministrada e todo mundo se envolveu naquela palavra. Literalmente, o avivamento tinha começado no nosso meio. Mas quando eu fui ali na frente, eu disse, não é hoje. Não é hoje que isso vai acontecer. Mas ainda restava uma esperança que tinha o último dia. Fizemos um culto também, como encerramento na quarta-feira. E ali eu cheguei, mas para mim,
o dia que eu fosse ser batizada, eu já ia acordar sabendo. Eu já ia acordar no poder, já ia estar pensando, já ia ser algo diferente. E eu lembro que na quarta-feira de manhã, eu estava ensaiando com os amigos, porque a gente ia apresentar um hino. E ali estava todo mundo falando sobre o batismo com o Espírito Santo. E naquele dia eu acordei e eu tinha feito um jejum pela manhã, fui para o ensaio de jejum. E ali todo mundo conversando. Aí os adolescentes, né, aí disseram assim, olha, a gente está de jejum para tu e outras meninas serem batizadas. Aí eu fiquei, como assim? Vocês estão em jejum por mim? Jesus levantando colunas. E eu, meu Deus, fiquei pensando, mas também não disse que eu estava de jejum por aquilo. E ali, quando foi à noite, eu não estava nem com a cabeça ligada nisso. Eu estava tão ligada no culto, estava tão bom. Porque às vezes a gente vai só pensando naquilo. E por um momento eu acabei esquecendo. Aí o irmão chamou para ir lá para frente. E tinha umas pessoas sentadas assim do meu lado. E elas não se levantaram, elas estavam assim, com a cabeça baixa no banco. E eu fiquei pensando, não vou passar não, senão eu vou ter que levantar todo mundo para passar. E tava muita gente na igreja, tinha muita gente. Aí eu disse, não, eu vou romper a multidão. Aí passei, dei um jeito e passei. Fui lá para frente. Aí quando eu cheguei lá, eu comecei a orar e eu clamava tanto a Deus. Pedia tanto a Ele de novo, porque eu sabia que a minha parte de não limitar mais ao Senhor, eu não estava mais fazendo isso. Que Ele fizesse a vontade dEle. E ali eu orando, aí chegou minha amiga para orar por mim. E naquele momento eu queria dizer assim a ela, faz isso não, porque Deus não quer. Mas eu acredito que juntou a minha fé com a dela e Deus me batizou com o Espírito Santo. Desceu, selou. Naquele momento, quando veio a vontade de falar em línguas, eu disse, eu não vou segurar. Isso é limites que eu estou colocando. E naquele momento, eu falei em línguas e que alegria. A igreja todinha vibrou. Eu lembro que colocaram o microfone na minha boca. Eu disse, meu Deus, vocês fizeram isso. Que vergonha. Mas no momento, nada importava. O que importava era que Deus tinha realizado o que eu tanto esperava, o que eu tanto tinha pedido a Ele. Glórias a Deus. E quem sabe para você aí de casa, que está nos ouvindo, não só falta isso, romper a multidão, né? E agir com fé, tocar na orla do manto de Jesus e receber o milagre que você tanto espera. Quem sabe não é um batismo com o Espírito Santo? Pode ser hoje, pode ser agora. Vamos louvar? Enquanto ela adora, abre o teu coração, deixa o Senhor te revestir de poder. Seja cheio do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir ou conhecer, e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Mas dai-me de beber, pois eu tenho sede. Eu não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar, tu és, porque a minha alma esperou a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou.
fonte de águas vivas. Eu quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Glórias a Deus, Ele é o nosso Messias, é o nosso Salvador, por quem a nossa alma tanto esperou. Glória a Deus. E Ele virá em breve nos buscar. Ele veio para morrer por nós e em breve virá para nos salvar. E eu creio neste dia. Olhe, aqui nós temos um quadro muito especial do nosso programa, onde o nosso participante ele é homenageado. Tem algumas pessoas aqui que me parecem que querem dizer algo para você. Vamos ver quem são essas pessoas, Vamos lá. o que elas têm reservado para o seu coração. Vamos lá. Prepare aí, ela já chorou bastante no nosso programa hoje. Chegou a hora de chorar mais. E ela chora de lá e eu de cá e você aí de casa. Vamos nos emocionar. Pode rodar. Paz do Senhor a todos. Primeiramente quero agradecer a Deus pela vida da minha filha Alice, que é uma jovem dedicada na obra do Senhor, e isso é motivo de muita alegria. E eu me alegro em ver minha filha vivendo os propósitos de Deus em sua vida e creio que Ele irá fazer muito mais. Alice, nós te amamos demais. Sinta-se abraçada por todos da sua família. Para a tua meditação, Josué 1:9. Seja forte e corajosa. A paz do Senhor Jesus, sou a irmã Jaira, tia da jovem Alice, jovem abençoada por Deus. Quero falar de algo que aconteceu no meu lar. Ela chegando para visitar o meu pai, com o mesmo meu avô dela. Deus revelou algo ao meu pai olhando para sua mãe, irmã Maria, falou: Irmã Maria, cuide desta criança. Cuide de Alice, assim como Deus usou o anjo para a mãe de Sansão, usou o meu pai para a mãe de Alice. O meu pai já está na glória e hoje eu vejo o cumprimento da palavra de Deus na vida de Alice. E eu creio que Deus vai fazer muito mais. A paz do Senhor, quero dizer a vocês que para mim tem sido uma honra poder compartilhar com vocês os feitos de Deus na vida dessa linda jovem que é a Alice. Sinto-me feliz e lisonjeada em ver as promessas do Senhor sendo cumpridas em vossa vida, filha. Saiba que eu tenho um carinho muito especial por você. Desde pequena, eu já tinha certeza que Deus de obras completas, Ele tinha algo grande para entregar em vossa vida. Eu tive a oportunidade de cuidar de Alice no COI e logo na frente, quem diria, né? Fui sua dirigente da União do Adolescente. A Alice sempre foi uma jovem que queria estar no seu cantinho lá, mas eu sabia que Deus ele tinha algo grande para fazer com ela. Por isso que eu a cobrava tanto, né? Hoje eu tenho certeza que ela me entende, que tudo isso contribuiu para o que ela é hoje nas mãos do Senhor. Siga em frente, filha, sabendo que Deus ele tem muito mais para realizar em vossa vida. Beijo no coração. Oi, Alice. Hoje eu estou aqui para externar a minha felicidade de te ver neste programa, de ver a obra de Deus sendo cumprida em sua vida. E eu só tenho a agradecer ao Senhor por todas as experiências que nós tivemos e uma muito importante que foi o seu batismo com o Espírito Santo, que eu tive a oportunidade de estar com você neste momento tão especial que o Senhor me concedeu, que eu orava tanto por você, um desejo não só seu, mas nosso, e o Senhor nos concedeu esta oportunidade de estar juntas naquele momento tão especial. E é um prazer muito imenso ser sua amiga. E eu só tenho a agradecer por tudo. Amo muito você, Alice. Um beijo. Alice, olha só, né? Mais uma parte das promessas que o Senhor tem na sua vida se cumprindo. E eu sou muito feliz e grata a Deus por poder ver o cumprimento das promessas. Onde eu tenho muitas coisas boas para falar sobre você, mas um momento que marcou muito na minha memória foi a primeira vez que você cantou na Rede Brasil. Onde eu estava ocupada fazendo algumas coisas em casa e ouvindo a programação. Aí quando eu escutei a tua voz, eu corri pro quarto, comecei a filmar na televisão, só que a filmagem não ficou boa porque eu só fiz chorar, pois é gratificante ver o cumprimento das promessas do Senhor na sua vida. Você é um exemplo
para cada um de nós, pois a nossa trajetória não é fácil, mas quando a gente escolhe ser fiel ao Senhor, Ele nos honra. E eu sou feliz e grata a Deus por ver o que o Senhor tem feito e muito mais ainda Ele irá fazer. Permaneça fiel e firme, pois o Senhor, Ele tem muito mais para fazer na tua vida. Deus te abençoe. Um cheiro. Pai do Senhor, meus irmãos, estamos aqui neste momento para homenagear a jovem Alice, essa jovem que Deus tem chamado para, através do louvor, o nome do Senhor está sendo glorificado. Alice, que Deus continue te abençoando. Esse é só o início dos projetos que Deus tem para a sua vida. Deus continue lhe abençoando. A paz do Senhor. Como é bom neste dia estar homenageando a nossa querida Alice. Para mim é uma honra. Alice, que tem sido uma amiga, uma serva de Deus, uma menina dedicada na obra do Senhor. Que o seu louvor, Alice, possa alcançar vidas e que vidas possam ser restauradas quando tu abrires a tua boca para louvar. Continue assim e que Deus possa cumprir todos os desejos do teu coração, que esteja segundo a sua vontade. Paz do Senhor. Oi, glória a Deus. Chorou um pouquinho? Um pouquinho. Fique à vontade para agradecer essas pessoas incríveis que falaram aí para você e também deixar as suas considerações finais. Amém. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus pela sua fidelidade, pelo seu grande amor para com a minha vida. Eu só tenho motivos para agradecer a Deus em tudo. Também quero agradecer ao nosso pastor presidente pela confiança, o meu coordenador, o evangelista Jefferson Correia, pela tamanha confiança que tem depositado em mim. Também a sua esposa, a irmã Ana Lívia, que tem sido também uma grande amiga, que Deus continue abençoando. Também quero agradecer a produção aqui da Rede Brasil, a senhora irmã Wene, que Deus continue lhe abençoando. Também a toda a produção, a irmã Juscelia, que é de bênção. E expressar minha gratidão a vocês, que participaram desse momento tão importante. Quero dizer que todos são muito importantes e essenciais na minha trajetória. Vocês forjaram a pessoa que eu sou hoje. Vocês traçaram o caminho que eu vivo hoje. E eu devo tudo a vocês, porque foi através de vocês que eu pude estar onde eu estou hoje. Que Deus continue abençoando. E eu amo todos vocês. E também a minha mãe. Eu te amo muito, mãe. Muito obrigada por tudo. Um abraço para a família, senão depois vão puxar um abraço para minha família. Amém. E o tecladista? Ele também, Meu Deus do céu. Também quero agradecer. Tocou lindamente aqui conosco. Ao adolescente Gabriel, que veio me acompanhando. Que Deus continue te abençoando, Gabriel. Desde que você começou a tocar, eu vi um grande desempenho, porque começou um eletrônico jovem lá na área. E ali os meninos estavam tão assim. E hoje em dia os meninos estão parecendo uma banda profissional. O pessoal de hoje são desenrolados. Verdade. Que Deus continue te abençoando. Tu és uma bênção de Deus. Amém. Nós que somos gratos, irmã Alice Maria, de tê-la recebido aqui nesse programa abençoado. E eu já quero lhe convidar para a gente olhar para essa câmera aqui do meio, dar um sorriso bem bonito, para deixar registrada a sua passagem aqui no nosso sofá. Vamos lá? Pronto. Deus te abençoe. Continue cumprindo na sua vida as suas fiéis promessas. Ele é um Deus de obras completas. É verdade. E aquele que começou a boa obra vai concluir. Só uma questão de tempo, está só começando. Amém? Amém. E para sua meditação, irmão Wade, sim, eu quero deixar um versículo que se encontra em Eclesiastes, capítulo 11, versículo 5, que diz assim: assim como os céus são mais altos do que a terra. Errei o versículo. Pode dizer, pode repetir. Que diz assim: assim como tu não sabes como se formam os ossos no ventre da mulher que está grávida, não sabes os planos de Deus, aquele que faz todas as coisas. Amém. Glórias a Deus, Ele pode todas as coisas. Muito obrigado, vou guardar no meu coração. Amém. E nós queremos também agradecer a sua participação no Identidade Sonora. Fique ligadinho no nosso programa, que tem muitas novidades a cada edição. E olha, se você chegou no finalzinho, na metade do programa, e quer rever o testemunho da nossa cantora Alice Maria,
você pode acessar, nos acompanhar no YouTube Rede Brasil. Isso mesmo. Se inscreva lá, curte, comente e compartilha com toda a sua família, tá bom? Até o próximo programa, estarei te esperando. Tchau, fique com Deus e até o próximo programa.